Olá, prezados, boa noite. Espero que estejam todos bem. Mais uma noite com aula virtual. Hoje, pessoas, vou falar para vocês sobre o gerenciamento de riscos do PMBOK, tá? Essa parte de gerenciamento de riscos, então, ela compreende também a atividade que vocês vão fazer hoje, tá bom? Nós vamos entender, então, sobre o que é o gerenciamento de riscos e, infelizmente, muitas empresas elas não fazem esse ponto, tá? Elas ignoram simplesmente a questão dos riscos, justamente por dizer que o risco ele muda constantemente, tá? Toda vez que eu insiro um processo novo, faço uma adaptação, eu tenho que sempre verificar a parte de risco. Então, muitas vezes as empresas, devido ao processo enfadonho que ele acaba se tornando, não executam essa atividade. Mas, como vocês são pessoas empenhadas, hoje vocês vão começar a fazer essa análise. Tá? Ela é um pouquinho mais demorada. Eu peço para que vocês tentem fazer em grupo, conversando pelo WhatsApp, usando outras ferramentas, para que vocês possam analisar todas essas etapas. Por quê? Uma das questões principais que a gente tem na maioria de uma análise de risco, quando bem feita, ela nunca é feita de forma individual. Tá? Ela é sempre feita junto com a equipe, ou sempre um grupo de pesquisadores ou grupo de gestores e administradores de cada área da empresa, da qual vocês já fizeram. Justamente porque cada área, voltando a falar em área de produção, gerenciamento de comunicação que vocês fizeram, RH, custos, planejamento, escopo, cada área dessa no seu setor, marketing, vendas, RH, eles têm riscos específicos. Então, normalmente, essa parte ela não é feita sozinha, tá? Ela é feita sempre com a equipe, pelo menos do gestor, do gerente de cada área. Então, o que define o gerenciamento de risco? Gerencia os riscos associados ao projeto. Todas essas áreas, como eu descrevi para vocês, relativos à realização do gerenciamento do projeto, tá? O primeiro ponto, planejamento do gerenciamento de risco, tá? Esse tem por objetivo definir o gerenciamento do risco, definir o nível do risco. Por exemplo, vocês vão analisar da seguinte maneira: de 0 a 5, que é o que o PMBOK orienta, tá? Qual os meus processos mais arriscados e o menos arriscado? Por exemplo, o meu cliente irá inserir uma informação errada, um CPF errado no sistema. Então, o risco eu vou considerar meu caso, meu projeto, nível 3. Nível 3, então, seria o nível intermediário. Significa que ele vai ser um dos itens que eu vou precisar de maior segurança, mas que o cadastro ao CPF, quando inserido corretamente, ele gera um risco porque eu tenho uma pessoa, em outras palavras, dentro da Receita Federal, uma pessoa que não existe, tá? Ou uma pessoa que está comprando o produto no nome de outrem. Então, o CPF, ele é um caso muito específico. O cadastro de um endereço incorreto. Então, nível 3 também, porque eu posso enviar o produto para um endereço que não existe, tá? Outra situação. A qualidade de uma pessoa, de repente, como é o caso de alguns grupos, menor de 18 anos, tá? Menor de 18 anos eu ainda vou considerar um risco 2, uma vez que eu estou trabalhando com compra e venda. E assim em diante, gente. Então, vocês vão fazer uma tabela, ou como no fórum vocês não vão conseguir colocar a tabela, vocês podem colocar nível 0, tais situações, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Considerando, então, o nível 5 de maior importância, maior relevância, ou seja, aquelas ações que vão ser necessárias ou aquelas atitudes que, quando ocorrerem de forma incorreta, elas têm que ser a primeira a verificar, tá bom? Isso é o planejamento do gerenciamento. Identificar os riscos, principalmente essa etapa, é importante que vocês trabalhem juntos para que cada um possa especificar o risco, pelo menos de cada área, não sobrecarrega ninguém de vocês, tá? Escolhendo cada área do grupo, como nós estamos trabalhando, marketing, vendas, RH, produção, gerenciamento. Então, cada um de vocês coloca a identificação de um risco para os setores, tá? Então, ele identifica para se tornar, como eu tenho o nível do risco, vocês vão associar o nível do risco ao problema agora. Por exemplo, quais são os elementos aí com nível 0 e o que ele identifica? Então, pode cair
risco juntando projetos. Um exemplo assim, clientes que não querem passar documentação. Se o cliente não quer passar documentação, é um risco que eu já identifiquei. Como que eu vou categorizar ele? Qual nível vocês consideram de 0 a 5, tá? Ou, por exemplo, a não aprovação de um produto. Vamos dizer que o seu cliente, lembrando aquele exemplo que eu dei na sala de aula no começo, ele queria uma mesa com 3 perninhas, como é o caso lá que a gente sugeriu não sesumar, devido ao espaço. Mas e a possibilidade do risco do seu cliente não aceitar o produto? Tá? O que vocês têm, a estratégia a gente vai trabalhar no final, na verdade. Mas isso seria um nível do seu cliente não aceitar aquele produto, ou não aceitar as alterações que vocês estão fazendo, tá? Então, vocês precisam ser bem minuciosos nessa identificação e bem detalhistas, tá? Em relação a cada item de cada setor. Então, não é meia dúzia de palavras, gente. Vocês têm que descrever a função de identificação do risco por setor, tá? Lembrando como vocês fizeram o último passo, RH, recursos humanos aí, o caso da produção, vendas, marketing, logística, entre outras áreas. Terceiro ponto, analise qualitativamente os riscos e análise quantitativamente. Eu vou explicar os dois de uma vez, tá? Qualitativo e quantitativo. Quantitativo, quantidades. Como o nome já diz, qualitativa, a qualidade da situação, ou algumas observações. Então, vocês podem fazer esses dois pontos juntos, porque um aí vai acabar amarrando o outro, tá? Então, identifica a probabilidade do risco. Então, a qualitativa, a qualidade, ela identifica a probabilidade de ocorrerem riscos, tá? Define o objetivo e prioriza os riscos. Então, qual é o objetivo desse risco? Por que, então, a pessoa cadastrou o CPF errado? Então, por que meu sistema está sendo invadido? Então, qual é o objetivo por trás dessa informação, dessa situação que ocorreu, tá? Quantitativamente, quantidade entende qual o impacto do risco. Vai categorizar, utilizar aqueles de 0 a 5 que vocês já colocaram no planejamento. Então, vai quantizar, a gente falou, ele vai trazer um número para aquele risco, para vocês saberem quais vão ser as primeiras execuções. Vamos dizer que tentaram invadir o sistema, tem cliente cadastrando dados incorretos, um outro cliente não aceitou o produto. Então, quando você tem a junção de todos esses problemas de uma única vez, como vocês vão trabalhar com esses níveis, inserindo cada um desses níveis, para começar a corrigir os problemas, tá? Então, a quantitativa, ela vai dar o número ao problema, tá? Por exemplo, a quantitativa define quantos riscos eu tenho. Então, eu tenho risco 0, tenho 2 riscos 0, 1 risco 3, 2 riscos 5. Então, quantitativamente, eu já sei os níveis do risco que eu tenho. E a qualitativa, qual a prioridade que vocês vão trabalhar? Quais são os primeiros casos e os últimos casos? O caso mais perigoso até o caso que tenha menos risco, tá? Primordial vocês colocarem aí qual é os passos mais importantes para aqueles que vão ser os primeiros a serem tratados, os primeiros riscos a serem tratados e os últimos, tá? Então, aqui a gente já viu qualitativamente e quantitativamente. Planejamento de respostas. Então, tudo aqui a gente está fazendo ainda um estudo, tá, do risco. A parte de monitoramento vai ser mais fácil para vocês escreverem. Então, planejar as respostas é em relação ao objetivo anterior. Então, vocês têm que ter análise qualitativa e quantitativa, tá? E para essa análise qualitativa e quantitativa, trazendo o problema, aí vocês vão trazer a resposta para aquele problema. Por isso que vocês têm que seguir cada etapa, tá? Isso aqui, vocês vão trazer o quê? O problema anterior, da qualitativa junto com a quantitativa, e dar uma resposta, dar um planejamento, ou definir a ação que vocês vão fazer para que os riscos não aconteçam mais ou minimizem, tá? Vai gerar o quê? Uma nova atividade. Então, aqui vocês vão gerar uma atividade em função daquela análise de risco quantitativa e qualitativa que vocês fizeram, tá? Então, veja, primeiro vocês precisam planejar os riscos, dizendo de 0 a 5, identificar os riscos, como o caso do cliente não aceitar o produto não ir bem no mercado, etc. Juntar o problema com o número,
dar o nome do problema com o número, que é a questão qualitativa e quantitativa, e planejar ações para resolver o problema anterior, que estava descrito nessas duas análises, tá? Então, a planejar as respostas vão gerar essas atitudes, vão gerar ações para corrigir os riscos. Riscos quais? Que foram definidos no qualitativamente e no quantitativamente. E, por fim, nós temos monitoramento e controle, tá? Monitoramento e controle, como já disse, vocês já viram nas sessões anteriores, tá? Ele controla os novos riscos, os novos problemas que vão surgir. Então, aquela história novamente do loop. Vou fazer uma análise para ver se tem mais problemas, mais erros e como eu vou corrigi-los. Então, eu vou fazendo esse controle para que o erro e o problema não venham a ocorrer novamente, tá? O próximo slide, pessoal, é um exemplo prático da certificação, inclusive do PMBOK, de como a gente gerenciar esses riscos, tá bom? Na sequência, vocês façam a atividade proposta. Muito obrigada, gente. Dúvidas, comentem no fórum.